Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do RisoCast. E hoje o episódio chama-se A Mente de Cristo, já chegando ao final da série Sóbrios e Vigilantes. Para nós iniciarmos o episódio de hoje, gostaria que você abrisse sua Bíblia, se possível, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15. E ele vai dizer assim, eu vou ler na versão Amplified, e ele vai dizer assim, mas o homem espiritual, o cristão espiritualmente maduro, julga todas as coisas. Ou seja, ele questiona, examina e aplica o que o Espírito Santo revela. Mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O incrédulo não pode julgar e entender a natureza espiritual do crente. Pois quem conheceu a mente e os propósitos do Senhor para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, para sermos guiados por seus pensamentos e propósitos. Então, reforçando o versículo 16, o final do versículo 16, ele vai dizer: nós temos a mente de Cristo, para sermos guiados por seus pensamentos e propósitos. Você pode dizer isso, eu tenho a mente de Cristo. Esse episódio ele vai acabar dando continuidade ao episódio anterior, que foi Destruindo Fortalezas. Então nós vamos falar hoje sobre a mente de Cristo, que nós já temos a mente de Cristo. E essa mente de Cristo, renovar a mente, quando nós falamos em todos esses episódios sobre o processo de renovação da mente, é você acessar a mente de Cristo, assumir a mente de Cristo que nós já temos. É você estar consciente do que Deus já proveu, do que Deus já concedeu. A mente renovada, ela vê como Deus vê aquela situação. Uma mente renovada, ela está acessando a mente de Cristo que nós já temos. E para trabalhar ainda nessa ideia, eu gostaria que você abrisse em Romanos 12, 2. Nós vamos ficar bastante tempo nessa passagem, Romanos capítulo 12, versículo 2. Uma passagem muito conhecida. E Paulo vai dizer assim, e não sedes conformados com este mundo, os padrões naturais, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Em outras versões ele vai dizer, vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Paulo inicia dizendo aqui, olha, não se conformem, não ganhem a forma, os moldes deste mundo, os padrões naturais, mas serem transformados pela renovação da mente. A renovação da mente traz uma transformação. É o que Paulo está dizendo aqui. A mente renovada, ela usufrui de uma vida transformada segundo a obra de Cristo, que vive segundo a obra de Cristo. Mas eu gostaria de chamar a atenção a essa palavra transformados, que é a palavra no grego metamorfo. Metamorfo, mudança de forma, transformado profundamente, transfigurado. A questão é que metamorfo é a raiz da palavra metamorfose. Metamorfo, metamorfose. E sempre que nós falamos de metamorfose, logo vem à nossa mente o caso da lagarta se transformando em borboleta. E essa é a ideia que Paulo traz aqui de metamorfo, de transformado profundamente, mudando a forma de forma profunda, transfigurado. Só que observa como é este processo de transformação. E para a gente observar como é esse processo de transformação, eu chamo a atenção ao processo de transformação da lagarta em borboleta. Tanto a lagarta quanto a borboleta, elas possuem o mesmo DNA. A lagarta ela não evolui para a borboleta, ela não muda o DNA para se transformar em borboleta. A lagarta e a borboleta elas possuem o mesmo DNA, o que se altera é a expressão gênica. É a forma como os genes estão expressos. Então, quando ela está em período da larva, alguns genes estão ativos ali, né, do crescimento, por exemplo, estão ativos. E quando ela vai passar por essa transformação, por essa metamorfose, alguns genes são desativados e outros genes são ativados para que ocorra a mudança física de lagarta para borboleta. Então, alguns genes são desativados e outros são ativados. Por exemplo, os genes das asas, das antenas. Para ficar mais fácil de compreender, né, com palavras mais fáceis, o DNA seria a base de informação genética. Então, tanto a lagarta quanto a borboleta, elas têm a mesma base de informação genética. A mesma informação armazenada, né, de uma forma lúdica. O mesmo livro de receitas. Agora, a metamorfose, nesse processo de metamorfose, de transformação, o que se altera é a expressão gênica.
é o processo que vai converter as informações do livro de receita dentro das células. Então ela vai transcrever uma informação e executar. Então nesse processo, a lagarta ela transcreve informações, e observa que o DNA está presente em todas as células, elas vão começar a transcrever as informações e executar essas informações, executar as informações do livro de receita. E nesse processo então de transformação, a lagarta ela se transforma em borboleta, mas o DNA é o mesmo. E Paulo aqui em Romanos 12 está falando que nós somos transformados pela renovação da nossa mente. O que ele quis dizer aqui? Que nós já temos a mente de Cristo. E quando nós renovamos a mente, quando nós começamos a ativar crenças, acessar a mente de Cristo e ativar crenças, conforme o que Deus diz, conforme o que a palavra de Deus diz, nós começamos a ser transformados segundo o que a palavra de Deus diz. Então nós começamos a desativar crenças limitantes, desativar crenças mentirosas. Nós falamos no episódio passado bastante sobre essa questão das mentiras. Nós ativamos várias crenças que nós carregamos, às vezes em anos das nossas vidas. 10, 20, 30 anos carregando uma mentira. E aí então o processo de renovação da mente eu identifico essa mentira, nós falamos isso no episódio anterior. O Espírito Santo me conduz a identificar essa mentira, eu desativo essa mentira e ativo a verdade no lugar. Esse é um processo de transformação, metamorfo. Mas a base de informação que nós estamos acessando, nós já temos. Nós já temos a mente de Cristo. Eu estou acessando a mente de Cristo. E acessando a mente de Cristo, eu sou transformado. Eu renovo a minha mente. Eu altero as minhas crenças. Eu começo a ativar informações, crenças. E começo a ser transformado segundo a imagem de Cristo. Segundo aquilo que Cristo já conquistou para mim. Esse é o processo de transformação que Paulo vai citar em Romanos 12, 2. A questão é que nós não vamos nos tornar pessoas sobrenaturais no processo de transformação. Nós já somos sobrenaturais. O processo de transformação está identificando o que precisa ser desativado, o que precisa ser ativado. Eu estou acessando a mente de Cristo e entendendo como é a nova vida desse ser sobrenatural. Percebe isso? E continuando aqui Romanos 12, 2. Ele vai falar, olha, sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Não ganhando mais a forma do mundo, os padrões naturais, mas agora vocês vão ser transformados em padrões superiores. E esse processo de transformação se dá pela renovação da mente. É você acessar a mente de Cristo, você assumir a mente de Cristo. E ele vai dizer assim, para quê? Para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E essa palavra experimentar, nós já trouxemos isso em outros episódios, é dokimazo. É reconhecer, é testar, é examinar se algo é genuíno. Então, quando eu acesso a mente de Cristo, quando eu renovo a minha mente na palavra de Deus, eu consigo discernir se aquilo que está na minha frente é genuinamente de Deus. Eu estou acessando a mente de Cristo. E eu sei se aquilo que está acontecendo é o que ele pensa a respeito. Então, se eu encontro alguma situação na minha frente de doença, e eu acesso a mente de Cristo em relação àquela situação, eu sei o que ele pensa. E eu sei discernir se aquilo genuinamente é dele, ou se aquilo não é a assinatura de Deus. E aí, então, por exemplo, quando eu olho a doença, eu falo, isso aqui não é a assinatura de Deus. Doença não é a assinatura de Deus. Isso não é genuinamente de Deus. Isso não é genuinamente a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Por quê? Porque eu conheço, eu acesso a mente de Cristo. Então eu consigo discernir o que está na minha frente e reconhecer se aquilo realmente é a boa, agradável, perfeita vontade. E aí então eu olho para aquilo e falo, opa, isso aqui não é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para minha vida. Ou para a vida do meu familiar, ou para a vida do meu amigo, ou para a vida de alguém que eu conheço. E aí então o Espírito Santo começa então a me instruir a como conduzir as coisas, a como manifestar a vontade de Deus para aquela situação, a como trazer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para aquela situação.
a como manifestar um reino de justiça, paz e alegria para aquela situação. Mas antes eu tive que discernir. Porque pensa só, se eu não tenho uma mente que é renovada, se eu não estou acessando a mente de Cristo, eu posso olhar para uma situação e começar de forma enganosa, mentirosa, achar que aquilo realmente é a vontade de Deus para minha vida. E se eu acredito numa mentira que aquilo é a vontade de Deus para minha vida, e eu acreditei porque eu não estou discernindo, eu não estou acessando a mente de Cristo, eu não estou tendo a minha mente renovada, mas a minha mente está baseada em pensamentos naturais e em princípios elementares deste mundo, eu acabo estando enganado e achando, poxa, eu acho que então talvez seja a vontade de Deus que eu passe por esse deserto. Talvez seja a vontade de Deus que eu não alcance tal coisa na minha vida. Talvez seja humildade eu não viver tal e tal coisa. Bom, será que é humildade ou incredulidade, como o Bill Johnson gosta de dizer? Cuidado para sua incredulidade não estar com roupas de humildade. Achar que é humildade ser uma incredulidade, ser uma crença mentirosa. Ser uma mentira que você está acreditando. Está limitando a sua vida. Acesse a mente de Cristo e veja o que ele pensa a respeito daquele assunto. Você tem toda a base, como a gente estava falando de DNA, a base genética. Nós temos já o mesmo DNA de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Nós lemos o primeiro versículo aqui em 1 Coríntios 2,16. Nós temos a mente de Cristo para sermos guiados por seus pensamentos e propósitos. Eu posso ser guiado, eu posso discernir e saber o que ele pensa a respeito. Eu tenho a mente de Cristo agora para discernir os momentos. É bem interessante. Eu peguei algumas versões do Romanos 12 e vou ler mais outras duas versões. Uma delas é da Bíblia Mensagem. E ela vai dizer assim, no final do capítulo 2, do versículo 2, Romanos 12, 2. Ele vai dizer assim: diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo ao nível de imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês a verdadeira maturidade. Olha o que o Eugênio quis interpretar e dizer aqui. Ele falou, olha, se vocês se amoldarem à cultura deste mundo, que é o que Paulo vai dizer em Romanos 12, 2, que nós acabamos de ler, né, na NVI, ele fala, não sejam desconformados com este mundo. Ele está falando, olha, se você se conformar com este mundo, o mundo sempre vai dizer para você, você não está maduro para esse momento. Você não está pronto para esse momento. Você não está preparado para esse momento. Talvez não seja a vontade de Deus para esse momento. Fica aí. Para a sua vida. Talvez você já chegou onde Deus queria que você chegasse. Talvez seja essa a vontade de Deus para o seu casamento mesmo. Talvez seja essa a vontade de Deus para a sua família mesmo. Talvez seja essa a vontade de Deus para o seu trabalho mesmo. A cultura dominante, ela vai olhar e sempre te arrastar para um nível de imaturidade. Mas Deus extrai o melhor de nós e desenvolve em nós a verdadeira maturidade. O que é ser maduro? Viver Cristo. Ele tenta extrair, manifestar em nós Cristo. Enquanto o mundo ele tenta nos amoldar a limites humanos, a padrões, a circunstâncias, a experiências passadas, ao nosso passado, a coisas que nossos pais viveram e tal, e tenta nos colocar numa caixinha e dizer você não está maduro. Deus extrai de você o melhor. Extrai de você Cristo. Você tem a natureza dele. Ele extrai isso de você. Você pode acessar a mente de Cristo. Romanos 12, 2, na TPT, vai dizer assim: pare de imitar as ideias e opiniões da cultura ao seu redor, mas sede transformado por dentro pelo Espírito Santo através de uma reforma total de como você pensa. Olha só o que ele disse. Seja transformado por dentro pelo Espírito Santo através de uma reforma total de como você pensa. Deixa o Espírito Santo te conduzir nas crenças corretas. Deixa o Espírito Santo te levar à mente de Cristo, de como Deus pensa naquela situação. É o que nós falamos no episódio passado, né? Jesus dizendo lá em João capítulo
capítulo 8, versículo 31. Ele falou assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade vos libertará. Então o Espírito Santo ele vai te conduzir a crer como Cristo crê, a pensar como Cristo pensa, a pensar os pensamentos de Deus. Quando nós somos conduzidos à verdade, quando nós conhecemos a verdade, essa verdade é correspondente à realidade, ela nos liberta. Nos liberta de toda crença mentirosa, escravizante, de toda barreira, de toda fortaleza que se levanta contra o conhecimento de Deus. E ele continua dizendo aqui: isso capacitará a discernir a vontade de Deus, enquanto vive uma vida bela, satisfatória e perfeita aos seus olhos. Porque eu tenho a mente de Cristo, eu discerno como Deus age, o que ele pensa, o que ele está fazendo. Coríntios capítulo 2, versículo 10, ele vai dizer assim: o Espírito sonda todas as coisas. Até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então, olha o que ele inicia dizendo no versículo 10. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. E ele fala que ninguém conhece as coisas de Deus tanto quanto o Espírito de Deus. Ele conhece as coisas de Deus e as coisas mais profundas. Ele sonda todas as coisas. E, em companhia a isso, Paulo está dizendo que quem conhece os homens, as coisas dos homens, melhor do que o espírito do próprio homem. Então observe a junção perfeita, que eu costumo dizer. A junção perfeita. O nosso espírito nos conhece de fato. Nos conhece da melhor forma. E o Espírito Santo conhece Deus da melhor forma. É o Espírito Santo de Deus. Ele sonda todas as coisas, conhece as coisas profundas de Deus. E o Espírito Santo de Deus vive em nós. Nós temos a mente de Cristo. Percebe? Em outras palavras, Paulo está dizendo aqui, nós temos a mente de Cristo. Porque o Espírito Santo que sonda todas as coisas, até as coisas mais profundas de Deus, vive em nós. E ele revela ao nosso espírito tudo, todas as coisas. Né? A palavra de Deus vai dizer, olha, nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aí o versículo seguinte ele diz, mas ele os revelou por meio do Espírito. Nós temos a mente de Cristo. O Espírito Santo, ele vai trazer a revelação dos pensamentos de Deus. Vai trazer a revelação do que, como Deus olha aquela situação. E observa que o nosso Espírito nos conhece de fato. Então ele sabe por que nós estamos agindo de tal forma. Ele sabe, olha, a Dani está fazendo tal e tal coisa porque ela está crendo numa mentira assim, 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 que aconteceu quando ela tinha 5 anos. O Espírito sabe isso. E o Espírito Santo sabe a solução. E o Espírito Santo vive na Dani. O Espírito Santo conduz a Dani a toda a verdade, a toda a realidade. É uma junção atômica, bombástica, uma bela junção do Espírito Santo em nós. E ele fala que para que nós entendamos, o Espírito de Deus está em nós, para que nós entendamos. Essa palavra entender é eido, é discernir, ver, dar atenção, experimentar um estado ou condição. Então o Espírito Santo nos leva a experimentar, a viver a condição. Que condição? Que Cristo conquistou. Ele está falando, as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Ele faz nós vivemos e experienciarmos a graça de Deus. A graça de Deus. Aquilo que Deus já nos deu através de Jesus. Ele nos conduz a toda verdade. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Essa passagem de 1 Pedro ela podia ser, inclusive, usada como versículo âncora dessa série também. Mas nós ficamos com 1 Pedro 5.
Mas 1 Pedro, do versículo 13 ao 15, ele vai dizer praticamente todos os pontos que nós tratamos ao longo de toda a série, inclusive. Olha como ele começa dizendo. 1 Pedro 1,13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Vamos entender o que Pedro está dizendo. Ele está dizendo, cingindo os lombos do vosso entendimento. Primeiro, o que era cingir os lombos? Naquela época, os homens eles utilizavam também túnicas muito longas. E quando eles iam caminhar, correr, trabalhar, se o serviço exigia uma movimentação um pouco maior, ou se eles iam para a batalha, eles cingiam os lombos. O que significava cingir os lombos? Eles amarravam, eles dobravam a túnica e prendiam nos lombos. Os lombos é a região do quadril. Para que eles cingiam os lombos? Para ter uma liberdade de movimento, de ação. E Pedro está dizendo, cinja os lombos do vosso entendimento. Só que existe uma outra expressão aqui bem interessante. Lombos do vosso entendimento. A primeira questão é que os lombos aqui, ele está intimamente ligado à força, à vitalidade, à capacidade reprodutiva, porque é uma região onde está ligado aos órgãos reprodutivos. Então, os lombos era uma região que simbolizava força, vitalidade, capacidade reprodutiva. E ele está falando de lombos do vosso entendimento. Só que entendimento é esse que Pedro está falando? Pedro está falando sobre dianoia. E dianoia, em quase todo o Novo Testamento, ela é frequentemente associada a uma mente transformada, a uma renovação de mente. Então, o que Pedro está dizendo aqui? Está dizendo aqui, olha, os lombos do vosso entendimento, ou seja, a capacidade reprodutiva da mente transformada. E cingir é preparar para a ação. Então Pedro está dizendo assim, prepare para a ação a sua mente. E uma mente que tem uma capacidade de reproduzir algo. De produzir, de força, de vitalidade. Olha que interessante essa expressão que Pedro está trazendo. Ele está falando, preparem a mente renovada de vocês. Preparem, cinjam os lombos do vosso entendimento. Preparem para a ação a mente renovada, a capacidade de reproduzir, de gerar da sua mente renovada. A nossa mente renovada, ela tem uma capacidade de gerar coisas. De trazer à existência aquilo que os nossos olhos não estão vendo. E Pedro está dizendo, se preparem para a ação, cingindo os lombos do vosso entendimento. Como é que eu estou me preparando? Cingindo, renovando a minha mente. E nesse processo, ele fala, sede sóbrios. Olha só. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios. Como é que eu vou ser sóbrio? Como é que eu vou ser lúcido na fé? Inclusive, está ligado aos episódios lúcidos na fé, que foi o episódio 2, e no que estamos meditando, que é o episódio 3. Nós falamos sobre essa lucidez, sobre ser sóbrios, lucidez, lúcidos na fé. E Pedro está dizendo aqui no primeiro capítulo, nós temos 1 Pedro 5 nesses episódios, mas aqui nós estamos vendo o capítulo 1. Ele está falando, olha, sede sóbrios, como? Como eu vou ser sóbrio? Como eu vou ser lúcido na fé? Preparando a minha mente renovada. Cingindo os lombos do meu entendimento. Preparando a minha mente renovada para a ação reprodutiva, para gerar algo. Assim eu estou sendo lúcido na fé. E ele continua dizendo assim, sede sóbrios, cingindo o lombo do vosso entendimento, e esperai. Esperar no quê? Esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Pedro está dizendo, ele começa a carta dele, ele começa o primeiro capítulo dizendo, olha, sede sóbrios, esperem inteiramente na graça de Deus. Como? Cingindo os lombos do vosso entendimento. Preparando para a ação a sua mente renovada. Que ação? Uma ação reprodutiva, de gerar
coisas. Porque se eu estou pensando como Deus pensa, se eu estou acessando a mente de Cristo, eu estou manifestando aquilo na minha frente. Eu começo a me comportar e agir da forma como Deus agiria. Né? Jesus, ele disse, olha, eu não faço nada por mim mesmo. Tudo que eu faço, eu vejo o Pai fazendo. Ele acessava, ele estava vendo o que Deus estava pensando, como Deus estava fazendo. Então ele agia. Ele derramava aquilo. E Pedro está dizendo, sede sóbrios, lúcidos na fé, preparando a mente de vocês, renovando a mente de vocês na palavra de Deus, acessando a mente de Cristo. E ele continua dizendo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Numa vida do velho homem de ignorância das coisas espirituais, vocês se conformavam a concupiscências. O que é concupiscências? Epitomia. Que são desejos focados, apaixonados, a impulsos. Pedro está dizendo, olha, não se conformem a esses desejos. Vocês não vivem mais segundo desejos naturais. Vocês não vivem mais segundo as bagagens naturais do velho homem. Que foi os primeiros episódios. Episódio 2 e 3. Vocês não vivem segundo a carne. Segundo uma bagagem que vocês carregavam do velho homem. Olha, o velho homem está morto. Vivam segundo a nova criatura em Cristo Jesus. E Pedro está dizendo aqui novamente. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Deixe o Espírito Santo santificá-los, que é o episódio 3 do que estamos meditando. Nós falamos sobre o processo de santificação. Deixe o Espírito Santo nos levar a um processo de santificação. Um processo de renovação da mente. De nos manter separados de toda a bagagem do velho homem. Da forma de pensar do velho homem. Mortificando a carne e vivendo segundo o Espírito. Esse é um processo de santificação. E a gente iniciou essa série com Marcos 9. Eu vou fechar essa série com Marcos 9. 9:23. Onde Jesus disse, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Se Jesus disse que tudo é possível àquele que crê, é porque tudo é possível àquele que crê. Qualquer pensamento que vai me dizer que existe uma impossibilidade não é um pensamento proveio da verdade. É uma crença mentirosa. O que me limita é um estilo de vida fora da fé. Porque um estilo de vida de fé me traz um mundo onde nada é impossível. Tudo é possível àquele que crê. Eu já disse isso. Deus é um Deus para o qual não há impossíveis. Mas Deus não só é um Deus para o qual não há impossíveis, como Ele nos ama, se relaciona conosco e nos convida a viver uma vida para o qual não há impossíveis. Fala, filho, vem para uma vida para o qual não há impossíveis. Usufrua de uma vida para o qual não há impossíveis. Como é que a gente usufrui isso? Pela fé. Pela fé, nada é impossível. Tudo é possível àquele que crê. O estilo de vida de fé é um estilo de vida que desfruta de tudo aquilo que Cristo já proveu. E o que Ele proveu? Tudo. Todas as impossibilidades se curvam à obra de Cristo. Todas. Todas. Agora a questão é, voltando à vida de relacionamento, que eu tenho que fechar essa série com isso. Nós temos um relacionamento com Deus que vai nos mostrar diariamente, opa, o que você está querendo é uma mentira. Isso aqui está querendo levantar uma barreira, uma resistência contra o amor de Deus. Contra uma vida de relacionamento. Opa, essa forma de pensar é uma bagagem natural, uma bagagem do velho homem. E nessa vida de relacionamento, é semelhante ao que Jesus vai dizer em João 15. Ele está dizendo, eu sou a videira, vocês são os ramos. Nós vamos ler para finalizar esse episódio. João 15, versículo 1. Ele vai falar assim, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. A palavra nos limpa. A palavra
poda tudo que está em nós, que prejudica o nosso crescimento nele. Porque a videira é o seguinte, a videira, ela, quando Jesus está dizendo aqui sobre podar os ramos que não estão dando frutos, qual que é o sentido? Que a videira, ela começa a querer crescer, 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 só que se ela começa a crescer demais os ramos, toda a energia dela começa a ser gasta para o crescimento dos ramos. E como ela está gastando energias para os ramos, ela para de dar frutos. E aí Jesus está dizendo assim, olha, esse relacionamento que nós temos, ele é podável. A palavra que eu dei a vocês, que permanece em vocês, e vocês permanecem nela, ela limpa vocês de tudo aquilo que limita vocês. Que leva vocês para um crescimento, mas não é um crescimento válido. A Raylene Brown estava falando esses dias, ela estava falando, gente, não é simplesmente crescer, é crescer nele. É crescer em Deus, em semelhança a Jesus. E é ter esse relacionamento que, inclusive, Davi, no Salmo 139, nós falamos essa passagem, ele falou, Pai, vasculha o meu coração e vê se há em mim caminhos de dor. É você falar, Espírito Santo, vê se há em mim mentiras que eu estou acreditando. Vê se eu estou acessando uma outra sabedoria que não é a mente de Cristo. Eu já tenho a mente de Cristo. Mas as mentiras, elas querem me levar a uma outra fonte de sabedoria. Ela quer que eu me alimente de outra fonte de sabedoria. Eu já tenho a mente de Cristo. Mas as mentiras começam a falar, olha, se alimente disso. Se alimente dessa outra sabedoria. Esteja consciente dessa outra sabedoria. Sendo que nós já temos a mente de Cristo. E aí é falar, Espírito Santo, me mostre, eu estou acreditando em uma mentira nessa área da minha vida. E o Espírito Santo não só vai mostrar, mas ele não só vai revelar, mas ele vai te conduzir para fora de todo o caminho de dor. Ele vai te libertar de todo caminho que te manteve cativo, preso, limitado a uma vida aquém do que Cristo conquistou. Vamos supor que você tenha seus 70, 80 anos e o diabo contou uma mentira para você que quando você fica velho, você precisa ficar doente, porque seu corpo é finito, e porque seu corpo é finito, ele tem que morrer. E você vai morrer como? Ficando doente. Realmente o seu corpo é finito, tem dias contados sobre a terra, mas para você morrer, a palavra de Deus não fala sobre doença. Pelo contrário, em Isaías ele vai dizer que Jesus levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Aí vamos supor que você fala Espírito Santo, você tem os seus 70, 80 anos e tem uma determinada doença na sua vida que você está carregando já há uns 5 anos. E aí você fala, Espírito Santo, eu estou acreditando em alguma mentira na minha área da saúde? Aí o Espírito Santo fala assim, quem falou para você que você tem que ficar doente e você está velho? Quem disse para você que a obra redentora, a obra de cura de Cristo tem prazo de validade? Quem te disse isso? Foi a sua vizinha? Foi fulano? Foi ciclano? Mateus, quem me disse foi o pastor. Tá na palavra? Não tá? É uma mentira. Aí então, o Espírito Santo te fala, é uma mentira isso que você está acreditando. Aí você fala, Espírito Santo, eu não quero fazer parceria com essa mentira. Eu não aceito fazer parceria com o espírito de doença. Porque essas parcerias, elas são parcerias de resistência. Se eu faço parceria com a doença, eu estou me resistindo. Na minha área da saúde, eu estou resistindo ao amor de Deus para derramar a cura sobre aquela área. A cura que já está provida em Cristo Jesus. Mas eu estou acreditando não, que eu tenho que ficar doente, que eu tenho 80 anos. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar doente. O que você está crendo? Você fez uma parceria, você está levantando uma muralha, uma fortaleza, está dizendo, eu vou ficar doente, e você não abre aquela área da sua vida para o amor de Deus entrar e derramar a cura já provida em Cristo Jesus. Mas você fala, chega, Espírito Santo, o que eu estou acreditando nessa área?
Você está acreditando nessa mentira assim, assim, assim. Opa! Não faço parcerias com outros espíritos a não ser o Espírito Santo de Deus. Eu não mantenho relacionamento a não ser com um relacionamento com Deus. Então eu quebro agora essa parceria e eu substituo essa mentira por uma verdade. Qual a verdade? Jesus já levou o substituto das minhas duas enfermidades. Eu não aceito essa doença não é justa na minha vida. Não, Mateus, é justa. Porque você está velho. Não, é injusto, porque se está indo contra o que Jesus já pagou, é injusto. Porque se eu tenho que pagar de novo uma dívida que já foi paga, é injusto. E então você quebra ali aquela mentira e substitui pela verdade. E é conduzido à plenitude, conduzido para aquilo que Cristo conquistou. Você abre aquele espaço para a sua vida, você derruba as muralhas e fala que o amor de Deus seja derramado nessa vida. Eu aceito, eu recebo a cura de Cristo. Eu aceito e recebo a cura de Cristo na minha vida. Eu rejeito, eu repreendo toda enfermidade, eu repreendo toda doença, eu repreendo toda dor no nome de Jesus. E eu aceito e recebo vida e vida em abundância para a minha vida. Se antes eu estava acreditando que eu precisava ter no meu corpo doença, como é que eu ia receber vida e vida em abundância? Se eu acreditava na mentira da doença. Agora, se eu quebro a mentira da doença e falo, não, mas o que eu recebi foi vida e vida em abundância, eu recebo a vida e vida em abundância sobre o meu corpo, eu paro de viver segundo as mentiras. Eu paro de viver segundo as mentiras. Então, eu te convido mais uma vez. Eu tenho certeza que nessa semana que você passou e assistiu o episódio da semana passada, o Espírito Santo já te conduziu a muita verdade. Ele já te mostrou muitos caminhos escondidos do coração. E nessa semana nós vamos continuar esse processo de destruir fortalezas e acessar a mente de Cristo, porque eu e você temos a mente de Cristo. Entenda isso. Nós não vamos ter a mente de Cristo. Nós já temos a mente de Cristo. Se eu acredito que eu não tenho a mente de Cristo, como é que eu acesso alguma coisa que eu acho que eu não tenho? Por isso que eu deixei esse episódio muito específico para a mente de Cristo. Para dizer, olha, todo DNA, tudo aquilo que provém de Cristo já está em você. O processo de transformação metamorfo. O processo de transformação é você se transformar em algo diferente, mas a base da transformação, o DNA daquilo já está em você. Você já é curado em Cristo Jesus. Você já é liberto em Cristo Jesus. Você já tem instrução, sabedoria do alto. Você já tem a mente de Cristo. Você já é provido. Você já é próspero. E então eu renovo a minha mente. Eu sou transformado nessa realidade que eu já possuo. Que já é minha. Eu acesso o que é meu. A renovação da mente é acessar o que já é meu. É acessar o DNA de Cristo que já está em mim. É de dentro para fora. Eu estou acessando o DNA de Cristo que já está em mim. Eu estou sendo transformado aqui fora por algo que eu já sou lá dentro. Por algo que eu já sou no Espírito. Eu já sou no Espírito. Esse processo de transformação é: eu estou sendo transformado no que eu já sou. Eu acesso a mente de Cristo. Eu sei o que ele pensa. Eu sei o que ele discerne sobre aquela situação. E eu penso igual. Eu ajo igual. Porque eu tenho a mente de Cristo. Amém? É você permanecer inabalável. Permaneça inabalável. Permaneça inabalável. A sua posição é inabalável em Cristo Jesus. No Espírito nós somos inabaláveis. Quando o diabo lança um dardo, ele não lança no seu espírito, porque no seu espírito você é inabalável. Ele lança na sua alma. Por quê? Porque ele quer que você responda segundo a alma e o corpo. Ele quer que você acredite em mentiras. Ele quer que você ande não segundo o espírito, mas segundo a carne, por exemplo. Ele quer que você acredite em mentiras e viva uma vida de mentiras. E saia de uma posição inabalável. E acredite que você estará numa posição abalada. Destruída. Ele quer que você acredite numa derrota que não é sua.
Ele quer que você decrete uma derrota que não te pertence. Porque em Cristo você está numa posição inabalável. Permaneça inabalável. Sede sóbrios e vigilantes, lúcidos na fé. Amém. Vamos orar, Pai, nós te agradecemos pela sua palavra. Nós te agradecemos, Pai, por essa vida de relacionamento com o Senhor. Nós estamos ligados ao Senhor de forma íntima e orgânica. Como Jesus diz em João 15, nós estamos enxertados na videira que é Cristo. E nesse relacionamento com o Senhor, nós somos conduzidos a crescer no Senhor, a manifestar Cristo, a frutificar. O Senhor nos conduz e nos mostra tudo que está em nós, que está em desacordo com a sua palavra, que é uma pretensão contra o Senhor, contra o conhecimento de quem o Senhor é, de quem nós somos no Senhor. Pai, nós te agradecemos porque nessa vida de relacionamento nós somos transformados. O Espírito Santo nos conduz a toda a verdade. Pai, nós te agradecemos porque durante essas semanas todas o Senhor nos conduziu a várias verdades. E eu declaro o Senhor já nos conduzindo a mais verdades, destruindo toda mentira. Assim como Davi disse em Salmos, Pai, vasculha, vasculha, vasculha e vê se há um caminho de dor, porque nós não queremos ter nenhum caminho de resistência. Nós queremos um estilo de vida de plena rendição ao seu amor, Pai. Queremos estar rendidos ao seu amor, rendidos à sua voz, rendidos ao Senhor, recebendo tudo aquilo, vivendo, experienciando tudo aquilo que Cristo já conquistou. Fazendo parceria ativa e contínua com o Espírito Santo. Nós te agradecemos por isso. Pai, nós mantemos a nossa posição inabalável, firmes, nos cingindo da verdade. Colocando uma couraça da justiça. Somos justificados no Senhor, em Cristo Jesus. Somos justiça tua. Preparando nossos pés com o evangelho da paz. Colocando o nosso capacete, o capacete da salvação. Somos salvos, libertos, curados, providos. Nós colocamos o escudo da fé e a espada do Espírito. Nós te agradecemos, Pai, e te agradecemos porque fortalezas estão sendo quebradas. Nós te agradecemos que estamos sendo conduzidos para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós acessamos a mente de Cristo. Pai, nós te agradecemos. Amém, amém, amém. Sejam sóbrios e vigilantes, sejam abençoados. Até o episódio da semana que vem.